Olá, eu sou o Bombinha e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu posso dizer que as relações sexuais são uma das coisas mais prazerosas da vida. É através dessas relações que as pessoas procriam, desestressam, relaxam, sentem prazer, amam, sem falar na infinidade de benefícios que o sexo traz para a nossa saúde. Assunto que nós já abordamos aqui no canal. Mas tudo em excesso faz mal. E quando falamos sobre sexo, não é diferente. Algumas pessoas são tão viciadas nesse ato a ponto de negligenciar a própria saúde. Quando isso acontece, as relações já deixam de ser saudáveis. A CID-11, ou melhor, a Classificação Internacional de Doenças, teve uma nova versão lançada pela OMS em 2018. Nessa versão, foi incluído pela primeira vez o comportamento sexual compulsivo como um distúrbio de saúde mental, definindo-o como um padrão persistente de falha em controlar impulsos sexuais repetitivos e intensos, ou impulsos que resultam em comportamento sexual repetitivo e intenso. Quando eu falo em pessoas que sofrem com um transtorno do comportamento sexual compulsivo, não estou me referindo apenas a pessoas viciadas em relações sexuais. O vício pode envolver masturbação, consumo de filmes adultos e até sexo pela internet ou pelo telefone. Apesar de não existirem estatísticas oficiais sobre quantas pessoas no mundo sofrem com esse transtorno, a comunidade científica acredita que os homens sofrem muito mais com essa condição. Mas como uma pessoa pode saber se é viciada em sexo? Quais são os sinais mais claros? Com o auxílio de psiquiatras e psicólogos, a CID-11 disponibilizou algumas informações e, a partir delas, eu posso citar alguns sinais que indicam que você sofre desse transtorno. Para começar, você já tentou diminuir a prática sexual e não conseguiu? Quando uma pessoa não consegue controlar seu comportamento sexual repetitivo, ela já tem um forte sinal de que sofre com um transtorno. Os dados da OMS dizem que essa falha de controle deve ter uma manifestação de 6 meses ou mais, e o indivíduo não pode ser diagnosticado com um transtorno com base em um único episódio, nem em situações em que ele estava sob o efeito de alguma substância psicoativa ou medicamento. Também é importante analisar se o comportamento sexual repetitivo está de alguma forma atrelado a outros distúrbios psiquiátricos no indivíduo, pois em alguns casos as pessoas encontram no sexo uma válvula de escape para combater problemas psicológicos como quadros de ansiedade e transtorno bipolar. Mas caso você tente de todas as formas diminuir a prática sexual e mesmo assim não consiga parar um comportamento impulsivo, então pode começar a se preocupar e observar se também irá notar os próximos sinais que eu irei citar. Quando uma pessoa se torna dependente de algum tipo de droga, em pouco tempo o entorpecente começa a fazer menos efeito e, consequentemente, a pessoa vai usar cada vez mais a droga. É como se o corpo dela fosse criando uma tolerância, fazendo com que ela precise aumentar gradativamente a dosagem da droga. No caso do comportamento sexual compulsivo, não é diferente. Quando uma pessoa sofre com um transtorno e não procura tratamento, ela pode precisar cada vez mais de sexo. Por exemplo, se hoje uma pessoa se masturba 3 vezes por dia, daqui a um mês, ela precisará se masturbar o dobro ou triplo de vezes. Especialistas dizem que as vias neurais que estão associadas à dependência de sexo são bem parecidas com as que envolvem o consumo de cocaína. Outro sinal claro que eu preciso destacar é quando alguém não consegue postergar o desejo sexual. Quem não sofre com um transtorno, quando está com vontade de fazer sexo, consegue esperar e deixar para se satisfazer depois. Já as pessoas viciadas em sexo priorizam o prazer. Às vezes deixam de lado a família ou até mesmo o trabalho. Por exemplo, se uma pessoa que sofre com um transtorno sentir vontade de fazer sexo durante o expediente, certamente ela entrará no banheiro do trabalho para se satisfazer. Pessoas que não sofrem com o transtorno pensam em outra coisa e continuam suas atividades, deixando para se satisfazer em casa. Vale ressaltar que o problema não é ter desejos sexuais em lugares inadequados. Isso pode acontecer com qualquer um. O problema é quando você não consegue se controlar
e, independentemente de onde está, dá um jeitinho de saciar o seu desejo. Ou seja, pessoas com libido alta, mas que não apresentam falta de controle sobre seu comportamento sexual ou sofrimento significativo, não devem ser diagnosticadas com o distúrbio. Para diagnosticar uma pessoa, não basta apenas identificar a alta quantidade de vezes que ela faz sexo por dia. Também é necessário ficar atento aos prejuízos sociais, financeiros e profissionais. Por exemplo, muitas pessoas que são viciadas em sexo gastam muito dinheiro com prostituição, motel e coisas do tipo. Portanto, a pessoa pode simplesmente estar se afundando em dívidas para satisfazer seus desejos compulsivos. O mesmo pode acontecer no trabalho, em que as pessoas podem deixar de realizar tarefas para fazer sexo ou se masturbar. Outro forte sinal é quando a pessoa deixa de comparecer a eventos sociais para ficar em casa assistindo filmes adultos. Bom, quando o indivíduo deixa de ir a festas de família, deixa de encontrar os amigos, ou mesmo fazer o que ele mais gosta para satisfazer seus desejos sexuais, certamente essa pessoa está com problemas. No ano de 1991, o psiquiatra Patrick Carnes divulgou o que ele chamou de ciclo do dependente de sexo. Segundo Patrick, esse ciclo é dividido em 4 partes. A primeira é quando a pessoa começa a ter pensamentos eróticos. Logo depois, na segunda parte, ela começa a ter desejos e a ficar excitada. Na terceira parte do ciclo, a pessoa, mesmo sem perceber, vai até o local ou até a pessoa em que vai conseguir satisfazer seu desejo. Na quarta e última parte, o ato sexual é consumado. Então, se a pessoa passa por todo este ciclo, ela já pode ser diagnosticada? Na verdade, o que vale notar é a sensação que ela teve depois do ato sexual. Geralmente, pessoas que sofrem com o transtorno se sentem muito mal com o comportamento sexual que teve, às vezes se sentindo culpada ou mesmo como se tivesse feito algo terrível. Se envolver em práticas sexuais arriscadas também pode ser um sinal. Quem sofre com um transtorno do comportamento sexual compulsivo pode ter experiências curiosas, como fazer sexo com pessoas desconhecidas, frequentar casas de swing ou mesmo deixar de usar preservativos para ter mais prazer, colocando em risco a própria saúde e a saúde do parceiro. Além disso, o indivíduo ainda pode ter relações sexuais em lugares públicos e achar que isso é completamente normal. A essa altura, o transtorno já afetou o bom senso da pessoa e ela definitivamente precisa de ajuda. Eu ainda posso citar mais vários sinais claros desse distúrbio. Há a abstinência, que é quando a pessoa começa a sentir um mal-estar físico e psicológico por não ter tido relação sexual. Momentos em que ela gasta muito tempo do dia a dia com ações envolvendo sexo, como a própria relação ou mesmo a masturbação, consumo de filmes adultos ou a busca por novos parceiros e encontros. Agora, quando a pessoa sabe de todos os problemas que eu citei e ainda assim tem dificuldades em superar o comportamento, aí o caso é sério. As pessoas têm prejuízos causados pelo transtorno, seja individual ou coletivo, incluindo problemas familiares e consequências financeiras ou legais, além de gerar angústia e sofrimento. Mas, mesmo assim, ela ignora todos os problemas e continua a se deixar levar pelo comportamento sexual repetitivo. Especialistas indicam que, caso a pessoa identifique todos esses sinais, ou apenas alguns, é preciso buscar ajuda o mais rápido possível. A procura por um psiquiatra ou médico da sua confiança é fundamental, pois assim, o profissional pode identificar algum medicamento que possa ter efeitos positivos sobre o seu controle, além de indicar sessões de psicoterapia ou tratamento mais adequado para cada caso. Assim como qualquer outra dependência, após o tratamento a pessoa pode ter recaídas. Por isso, é importante ser forte e manter o tratamento, seja ele psicoterápico e medicamentoso. Infelizmente, ainda não existe uma cura para o transtorno. Porém, é possível fazer o controle com a ajuda de profissionais competentes. Antes de me despedir, preciso deixar claro que eu não sou especialista no assunto. Estou aqui apenas para trazer um pouco de informação sobre o tema. Se você se identificou com os sinais citados, o melhor a se fazer é procurar um médico para que ele possa diagnosticá-lo. Eu fico por aqui.
Mas nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!